Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2020, essa é a nossa lição de número 26, cujo tema é Discipulado, Missão Educadora da Igreja. Antes de nós darmos início à lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua santa presença em oração, fazemos confissão dos nossos pecados e erros e falhas, e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz, e pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, nos santifique, e nos dê a direção do Teu Santo Espírito, meu Deus, a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Lição 26, Discipulado, Missão Educadora da Igreja. Os objetivos gerais da lição são, primeiro, definir o termo discipulado. Segundo, descrever a importância do discipulado. E, em terceiro, explicar o quadriforme método de Jesus. O texto base da nossa lição está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição diz: na educação cristã, através do discipulado, a igreja tem por objetivo de fazer de cada cristão um fiel seguidor de Jesus. Então, na verdade prática da lição, nós já temos uma base, né, de qual é a missão educadora da igreja. Através do discipulado, fazer de cada cristão um fiel seguidor de Jesus. É um aprendizado constante. O novo cristão, aquele novo fiel, a pessoa que se converteu, que teve uma experiência com o Senhor, através do discipulado, não é? Que é exercido pela igreja sobre o novo convertido, não é? Esse novo convertido vai se tornar um fiel seguidor do Senhor Jesus a partir do momento que ele passa a ter o conhecimento de quem é Jesus, daquilo que Jesus fez por ele e de tudo mais que ele precisa conhecer para que ele possa caminhar com o Senhor Jesus dentro da igreja. Nas leituras diárias de segunda a sábado, você vai ter aí textos relevantes com relação a esse tema importante. E nas nossas leituras bíblicas em classe hoje, nós vamos ter 3 textos que nos falam, que nos dizem respeito a esse tema. O primeiro está em Mateus capítulo 16, o segundo está em Mateus capítulo 28 e o terceiro está em 2 Timóteo capítulo 2. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 28, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E finalmente, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros.
Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, nessa questão do discipulado, nesse texto de Mateus 28, versículo 20, que nós acabamos de ler, ele é bem claro. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, no discipulado, existe de uma forma clara, de uma forma evidente, não é? A figura do discipulador, a figura daquele que está ensinando, que está passando para o novo convertido, não é? As informações relativas ao reino de Deus. Então nós vamos ver ao longo da lição a figura importante do discipulador. Amém? Interagindo entre nós. Falando de novos convertidos ou discipulado, a igreja pode e deve iniciar uma classe de novos convertidos. Quando a igreja recebe novos visitantes e esses se tornam novos cristãos ao aceitarem a Jesus Cristo em suas vidas, todo membro ativo da igreja deve se tornar um discipulador. Todo membro ativo da igreja. Então, queridos, realmente nós estamos vivendo uma situação no mundo em que a frequência às igrejas caiu e caiu bastante, não é? Devido, obviamente, às circunstâncias. Nós hoje não podemos ter cultos públicos abertos, não é? Como tínhamos há alguns meses atrás, por conta dessa pandemia que tem afetado o mundo. Mas, diante de uma situação normal, a igreja recebe e deve receber visitantes constantemente, inclusive visitantes que foram, não é, alcançados através das obras de evangelização, tema que nós tratamos em algumas aulas atrás, não é? A respeito do evangelismo, da evangelização, você alcançar vidas que estão lá fora, vidas que estão fora da convivência da igreja e que não conhecem ainda o Senhor Jesus. A partir do momento que essas vidas são alcançadas e trazidas para dentro da igreja, aí entra a figura do discipulador, aí entra realmente a importância do discipulado, não é? Pessoas, membros da igreja, que já detêm o conhecimento da verdade e que podem ser levantadas para que possam estar auxiliando, que possam estar acompanhando o desenvolvimento espiritual daqueles novos convertidos. Amém? Aleluia. Introdução. Discípulo. O discípulo não é um mero aprendiz, mas alguém que segue as pisadas do seu mestre e possui íntimo relacionamento com ele. A existência da igreja local decorre essencialmente de duas atividades conjuntas: evangelização e discipulado, que acabamos de falar. Não há como trabalhar com discipulado sem a evangelização, pois o primeiro complementa a segunda. Essas duas tarefas indissociáveis estão relacionadas à suprema missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura e ensinar todas as nações, conforme está em Mateus capítulo 18. Então é aquilo que nós dissemos. Primeiro, o trabalho que deve ser feito deve ser no campo. Com o quê? Com a evangelização, não é? Você levar as boas novas às pessoas que ainda não conhecem. E uma vez essas pessoas sendo atraídas e entrando no ambiente da igreja, né? No ambiente ali onde se reúnem os irmãos, aquela pessoa ser recebida por um discipulador, né? E passar a ser acompanhada por aquele discipulador. Ah, mas quem pode ser o discipulador? Só o pastor, só o líder, só o diácono? Não. Os membros da igreja podem fazer o papel de discipulador. É acompanhar o desenvolvimento do novo cristão. É não permitir que o diabo venha roubar aquela semente que foi lançada no coração daquela pessoa. É acompanhar o desenvolvimento e o conhecimento dessa pessoa. Amém? Esse é o papel que anda, não é? O discipulado anda juntamente com a evangelização. As duas coisas, uma completa a outra. Amém? Glória a Deus. Tópico 1. A tarefa da igreja no discipulado. A visão da igreja quanto ao discipulado. 3 importantes elementos relacionados aos cristãos locais
devem estar vinculados ao propósito de uma igreja que deseja crescer em quantidade e em qualidade, conservação, desenvolvimento e multiplicação. O trabalho da semeadura da palavra possui métodos específicos, assim como o da regadura e da ceifa. A evangelização, o ato de semear o evangelho, e o discipulado, integração do novo cristão. Isso requer tempo, pelo fato de que ambas as atividades envolvem um processo contínuo e não apenas um ato isolado. Além disso, demandam muita oração, esforço, paciência, fé e perseverança para alcançar os resultados desejados. A maturidade espiritual do cristão não ocorre de modo rápido e instantâneo, mas progressivamente em Cristo. Para que conservemos em nossas igrejas os novos convertidos, precisamos trabalhar com amor, dedicação e objetividade. Amém? Então a igreja deve ter essa visão da necessidade do acompanhamento daquele novo cristão que está chegando agora. Porque, irmãos, eu acho que não tem coisa mais chata do que você, por exemplo, estar visitando uma igreja pela primeira vez e não conhecer absolutamente ninguém, e ninguém vir ali te cumprimentar, não é? Te dar a paz, não conversar com você, oi, como vai, tudo bem? Você fica isolado, você fica meio que um peixe fora d'água. O novo cristão, não é? Aquela pessoa que foi evangelizada, ela deve ter o sentimento de acolhimento dentro da igreja. Pessoas que realmente se interessam, não é? Em que aquela vida permaneça firme ali nos caminhos do Senhor, não é? Pessoas que realmente se interessam a fazer com que aquela pessoa que acabou de chegar tenha os conhecimentos necessários para que ela possa desenvolver uma vida cristã, não é? E exercer a sua caminhada juntamente com a igreja até aquele glorioso dia que o Senhor vier nos buscar. O quadriforme método de Jesus. O texto de Mateus 28, 19 e 20 apresenta o método quadriforme ordenado por Jesus, indo, fazendo discípulo, batizando e ensinando. Como se vê, a ordem de Jesus aos seus discípulos requer uma ação de natureza crescente e dinâmica. Em primeiro lugar, é o ide. Vá, anuncie as boas novas. Amém? No segundo lugar, ato da ordem, fazer discípulos. Você indo, evangelizando, e aquela pessoa tendo encontro com Jesus, você vai discipulá-la, não é? O terceiro passo do mandado inclui o ato do batismo. Falamos também a respeito do batismo há algumas aulas atrás. Se você não viu o vídeo dessa aula, assista para você ver a importância do batismo, não é? E o quarto e último, a ordem do mestre, a igreja demanda que o novo convertido seja ensinado na doutrina do Senhor e conduzido à maturidade espiritual para que possa discipular outros para Jesus. Aí você veja que, nesse caso, a pessoa que está sendo discipulada já passa a discipular. Ou seja, ela aprendendo aquilo que concerne ao reino de Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus, ela possa passar a discipular os demais. Amém? A síntese do tópico 1 é conservação, desenvolvimento e multiplicação são os elementos necessários à igreja local que deseja crescer e cumprir a sua missão na terra. Glória a Deus. Queridos, vamos lembrar que o PDF dessa lição está disponível para você no grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical, da EBD, da PIBPAN. Amém? Acesse, abra a lição, imprima se tiver como imprimir, não é? Leia direitinho, comparando com a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo vai te conduzir ao entendimento em nome de Jesus. Amém? Tópico 2. Discipulado e discípulo. O que é discipulado? É o trabalho efetuado pelos membros da igreja junto aos novos cristãos. Crianças, jovens e adultos cujas vidas se assemelham em palavras e obras do ideal apresentado por Jesus Cristo, conforme lemos em Mateus 28, e também em Colossenses 1:28 e Efésios 4:13. A igreja precisa do discipulado cristão de uma visão multiplicadora, selecionando e treinando homens e mulheres para que, por suas vidas santas e ungidas e pelo ensino das verdades cristãs,
possam educar os novos discípulos e torná-los aptos para fazer outros discípulos. Amém? Então, o discipulado nada mais é do que o trabalho que os membros da igreja executam dentro da igreja junto aos novos cristãos. É o que nós estávamos falando. Pessoas que realmente têm boa vontade, têm interesse, têm desejo em trabalhar para o reino de Deus e que recebem com amor e com alegria a presença do novo convertido dentro da igreja e passa a acompanhá-los, passa a orar junto com eles, se necessário for fazer uma visita, vai e faz, mas que tenham interesse no crescimento espiritual daqueles novos convertidos. Amém? 2. O que significa ser discípulo? A palavra discípulo no Novo Testamento quer dizer um aprendiz e um seguidor do seu mestre. Na leitura bíblica em classe de hoje, no versículo 24, Jesus chama os seus discípulos para seguirem seus passos como mestre, salvador e guia e senhor. Em certa ocasião, o Senhor ensinou sobre a relação entre o mestre e o discípulo, dizendo: não é o discípulo mais do que o seu mestre e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Então, o que significa ser discípulo? É a pessoa que está aprendendo. É a pessoa que está se achegando a alguém que tem um conhecimento maior do que o dela com relação ao reino de Deus e passa a beber dessa fonte, a Bíblia Sagrada. A pessoa passa realmente a aprender daqui, da palavra de Deus, como? Através dos ensinos dados por uma pessoa que já tem uma experiência maior, por um mestre, por uma pessoa que realmente participa, não é, ali do departamento de ensino da igreja, não necessariamente um pastor, não necessariamente um diácono, mas uma pessoa que detenha o conhecimento da verdade e que possa realmente estar passando esse conhecimento para os novos convertidos. Então o discípulo nada mais é do que aquele novo convertido, a pessoa que está chegando agora, não é? E que está com aquele desejo, com aquela intensidade de realmente absorver os conhecimentos da palavra de Deus. Amém? Síntese do tópico 2. O discipulado é o trabalho integrador da igreja que tem por objetivo treinar discípulos a fim de que esses eduquem e capacitem outros. Aleluia! Tópico 3. A igreja realizando o discipulado. 1. A igreja deve selecionar pessoas para o discipulado. Os primeiros cristãos que Jesus escolheu para trabalhar foram João e André. Este último trouxe o seu irmão Pedro, e Filipe e Natanael, Mateus e outros mais. Na força do Senhor, a igreja precisa investir o máximo na preparação de discipuladores a fim de fazer mais discípulos. Aleluia! Então, nesse tópico aqui, a gente vai abordar a necessidade da própria igreja de levantar discipuladores, que são justamente essas pessoas, não é? Que têm por missão ensinar aos novos convertidos. A igreja deve concentrar a sua atenção sobre os discipuladores. O pastor da igreja é o ponto de partida para a dinâmica do ministério do discipulado. Nesse sentido, o progresso do trabalho do discipulador depende muito da visão do pastor da igreja. Jesus devotou grande parte do seu ministério aos seus discípulos, para que eles pudessem fazer novos discípulos posteriormente. Dentre a massa de seguidores, Jesus escolheu 12 homens, sobre os quais concentrou toda a sua atenção na preparação dos mesmos para cuidarem da sua igreja, que surgiria depois da sua morte no Calvário. Agora você vê a importância fundamental, irmãos, que tem esse tema, a relevância desse tema de discípulos, de discipuladores, né? Pessoas que realmente transmitem o conhecimento. Por quê? Porque aqueles novos membros que hoje estão chegando totalmente sem conhecimento na igreja, são pessoas que no futuro serão usadas pelo Senhor para levar o conhecimento a outras pessoas. Essa é a história da igreja através dos séculos. Você tem um encontro hoje com Jesus, o Senhor transforma a sua vida, você passa a ter conhecimento da palavra,
amanhã você leva o conhecimento dessa palavra para outra pessoa, a pessoa se interessa, ela nasce de novo, desce as águas do batismo, você ensina os caminhos dela, do Senhor para essa pessoa, e amanhã aquela pessoa vai ensinar para outra, que vai ensinar para outra, que vai ensinar para outra. Esse é o crescimento do reino de Deus, do qual nós fazemos parte, e nós devemos realmente estar atentos para a importância desse tema dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. A igreja deve treiná-los para a tarefa de discipulado. Foi num grupo pequeno, distinto, mas coeso que Jesus investiu a maior parte do tempo do seu ministério. Temos a tendência de acreditar que a maior parte do tempo deve ser dedicada à multidão. Entretanto, os evangelhos mostram que o treinamento individual de homens e mulheres para o serviço do mestre surte maior efeito. A igreja que deseja conservar os frutos da evangelização precisa priorizar o trabalho do discipulado. Você vê a necessidade e você vê a importância fundamental do trabalho do discipulado. Glória a Deus. Síntese do tópico 3. Selecionar e treinar discipuladores são duas tarefas necessárias à igreja que deseja cumprir a sua missão educadora. Então, irmãos, volto a dizer, não atualmente porque estamos enfrentando essa questão da pandemia, mas uma vez que nós tivermos passado essa fase, nós haveremos de passá-la o mais rápido possível em nome de Jesus, nós temos que atentar para essa missão fundamental da igreja de Jesus. Ir e pregar o evangelho, ir e anunciar as boas novas, treinar discipuladores para que eles possam transmitir a esses novos convertidos as verdades concernentes ao reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Conclusão. Nessa lição nós tivemos por objetivo principal despertar individualmente cada cristão, bem como o ministério da igreja local, a dedicar-se com perseverança e devoção ao ministério do discipulado. Formemos, então, evangelistas, mas não nos esqueçamos dos discipuladores, que são tão fundamentais, são tão importantes, não é, quanto os outros. Então, discipuladores, pessoas fundamentais para que a igreja possa crescer em conhecimento, em entendimento, relativamente ao reino de Deus. Amém? Logo a seguir aí você vai ter o joguinho de perguntas e respostas para que você possa refletir a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 26, cujo tema é Discipulado, missão educadora da igreja. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por essa lição abençoada. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao teu santo nome, nós te glorificamos e te bendizemos e te agradecemos por essa lição de número 26, cujo tema é Discipulado, missão educadora da igreja. Senhor, em nome de Jesus, levante sempre no nosso meio pessoas interessadas, meu Pai, em ensinar, pessoas interessadas em discipular, pessoas interessadas, meu Deus, em acolher com amor os novos convertidos, as pessoas que estão se achegando à igreja, para que essas possam se sentir acolhidas, darem frutos, meu Pai, terem o conhecimento da Tua palavra e se tornarem elas próprias em novos discipuladores. Nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa lição abençoada. Semana que vem nós já vamos estar na lição de número 27 e você veja, irmãos, que o ano de 2020 já está indo embora, né? Nós estamos no quarto trimestre, vamos passar para a lição de número 27 e daqui a pouquinho nós já estamos chegando no final do ano. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, bendito seja o nome do Senhor porque você tem estado conosco aqui no YouTube, você tem estado conosco aprendendo dessas aulas e olha, eu quero incentivar a você realmente a se tornar um discipulador, a se tornar uma pessoa que tenha interesse na palavra de Deus, não só para si próprio, mas também para transmitir esse conhecimento para o próximo. Uma vez que você apresente diante do Senhor esse interesse, certamente o Espírito Santo de Deus vai usar você, vai te capacitar. Ah, pastor, mas eu não tenho muito assim, sabe, desenvoltura para poder falar. Abra a tua boca e o Senhor a encherá.
Apenas e tão somente, querido, tenha interesse, tenha vontade, tenha prazer, tenha alegria em você estar ensinando as outras pessoas, e o Senhor vai usar você com certeza, não só dentro da igreja, mas na rua, no nosso bairro, na vila, na nossa cidade, no seu trabalho, onde quer que você estiver, Deus vai te usar como um discipulador para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje, agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um restante de final de semana abençoado e uma semana que se inicia cheia com as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, a sabedoria do Senhor, te envolva e faça de você um discipulador, uma pessoa através da qual será usada para alcançar as demais e discipulá-las, ensiná-las através da verdade contida na palavra de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Semana que vem nós temos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, fique na paz.